Oi pessoal, aqui é o Jonathan Holdorf e esse é mais um Transalorcast. Como a gente prometeu há uns tempos atrás, no ano passado mais precisamente, a gente vai fazer uns podcasts um pouco mais específicos, focados e mais direto ao ponto. Então vai ser uma coisa um pouco diferente do que a gente já estava fazendo. Eu expliquei um pouco no podcast sobre também o trailer do episódio Revolution of the Daleks, como vai funcionar esse negócio. E hoje eu tô aqui com o Ravi porque recentemente a gente postou uma conversa que a gente teve com o Ravi, o Pedro Alcântara, nesse evento que o Ravi organizou, que é do Lab, né? Então ele organizou esse evento, que foi bem incrível, teve muitas surpresas que a gente nem imaginava que teria, pro aniversário de Doctor Who. E foi um evento longo, teve muitos convidados especiais, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa dificuldade de fazer tudo isso. Mas então é isso, é o Transalorcast, é uma entrevista, mas na verdade a gente vai falar mais sobre criatividade, Doctor Who e tudo mais. E por que eu tô chamando o Ravi pra hoje? Oi, Ravi, tudo bem? Oi. Pois é, eu estava aqui a me perguntar, por que você está me chamando aqui para hoje? Por que você me chamou hoje? Então, um dos primeiros pontos é porque tu já fez parte do Transalore, né? Para quem não sabe, para quem tá começando agora nesse universo do Transalore, tá descobrindo isso, principalmente no canal no YouTube, porque esses podcasts agora vão pro YouTube e também vão em áudio, então você tem essas duas opções. Mas o Ravi fez parte do Transalore em podcasts, audiodramas, continua aí participando de audiodramas quando a gente convida, porque falta também pessoas para fazer as vozes, então quanto mais gente aceitando participar, melhor. E o Ravi também deu início ao canal, né? Toda essa coisa do YouTube, foi o Ravi que deu início, ainda era no Sanatório TV, que a gente tinha feito uma parceria, a gente nem estava afim de fazer muito canal do Transalore, porque já tinha podcast, já tinha todas as coisas, e o Ravi veio com essa iniciativa. Depois a vida acabou dando outras coisas Ela só apareceu para bagunçar. Não, peraí, deixa eu bagunçar aqui o site dos brothers. E depois que eu deixar a bagunça, eu vou sair fora. E agora a gente está aqui, e por que eu convidei o Ravi? Justamente por isso. Porque ele participou do Transalore, a gente tem essa conexão assim de ter esse tempo já desde 2013 até hoje, né? 2021 já. E o Ravi tem essa nova iniciativa que é o Doctor Who Lab, que é um lugar para os fãs se unirem para produzir conteúdo, mas eu quero que primeiro tu se apresente como Ravi. Quem é o Ravi? Eu digo quem é o Ravi no caso, como o que tu faz além de Doctor Who, assim, qual é a tua motivação? Eu faço além de Doctor Who nada, tudo na minha vida é Doctor Who, parece, né? Oi, eu sou Ravi, me chamo Ravi Ainori, eu sou artista. Eu acho que a minha profissão é artista porque eu não consegui ficar no meio de uma arte só, não consegui só fazer teatro ou só fazer cinema. Então eu saio me metendo em tudo que eu posso ajudar, em tudo que eu posso somar em qualquer processo artístico ou de qualquer arte, eu estou fazendo. Então eu tenho uma produtora de vídeos, mais ou menos disso que eu vivo hoje em dia, a Coruja Mística, que começou sendo esse Sanatório TV e depois a gente também se separou, eu e o João, a gente se separou da galera que era do Sanatório e criamos a Coruja Mística, que é mais um conteúdo audiovisual, curta-metragem, até algumas coisas comerciais, mas que a gente faz com a nossa perspectiva, né? Uma coisa mais comercial, menos quadrada, a gente tenta usar muito a imaginação e o mundo da fantasia para somar em nossas coisas. Eu também sou ator, faço peças de teatro, também escrevo livros. Enfim, era isso que eu disse. Eu não consegui. Sim. Não que eu seja excelente em todas elas, mas eu tento. Sim. Fazer um pouco de cada uma. Uhum. E as coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo, né? Quando eu comecei a fazer conteúdo de vídeo, comecei a trabalhar com vídeo, foi na época que a gente começou a trabalhar com o canal do YouTube do Transalore. Então, eu sempre falo isso com relação de que, por exemplo, não tem como me desvincular muito de Doctor Who, o que é que eu faço além de Doctor Who, porque como a série está sempre presente na minha vida, ela, tipo, a minha história e a história da série, elas vão se completando, assim, elas vão juntas, elas vão contando essa história.
Então, tipo, ao mesmo tempo que eu estava assistindo o Doctor Who, produzindo conteúdo para o Translator, eu estava começando minha vida de diretor de cinema, que é uma das coisas que eu sou hoje. Então, é legal isso, porque eu acho que muitas pessoas que estão envolvidas com Doctor Who têm essa veia mais artística. Dá pra ver em todos os lugares, né? E aí, essa iniciativa tu começou com o Lab, que eu acho que é a ideia pra gente focar também aqui, e sobre criação de conteúdo, tu começou com o Lab, mas o que deu esse pontapé inicial, essa vontade de, principalmente além de fazer coisas sobre Doctor Who, que tu já fazia, a gente já fazia juntos também, mas fazer para trazer outros fãs. Qual que é a iniciativa por trás disso e como funcionou essa ideia no princípio? Porque eu sei como é ter a vontade de criar uma plataforma sobre Doctor Who, blog ou seja o que for. Mas o que faz começar mesmo, sair do papel e dar o início? Cara, foi saudade mesmo, né? Há muito tempo eu tenho tentado voltar a fazer conteúdo, uma coisa mais voltada pro que a gente fazia na época do Sanatório TV, que era falar sobre filme, falar sobre série. Eu tava com saudade desse contato com o mundo pop. Eu tenho consumido muitas coisas, música, série, quadrinho, e sem ter muita gente para falar, né? Eu tenho os amigos mais próximos que às vezes compram uma ideia ou outra, e aí tem a galera do Twitter, mas às vezes você joga lá e não tem nenhuma resposta. E como a coisa toda coincidiu no ano passado, em 2020, de que terminou a temporada, com todo mundo falando sobre Doctor Who, e logo depois a galera começou a entrar em isolamento social, eu fiquei nesse limbo, e não só eu, como várias pessoas, né, que começaram a produzir em 2020, foi por causa disso, porque existiu esse espaço da quarentena, onde você tinha mais tempo para pensar nas coisas que você gosta, por exemplo. E aí eu tive mais tempo para pensar em Doctor Who e nessa saudade que eu sentia de produzir para Doctor Who. Então, no começo não foi uma ideia de fazer um espaço separado. Eu tinha um plano meio de espião. Eu queria produzir conteúdo e eu queria produzir conteúdo para os outros sites, para os outros blogs, para os outros canais, porque na minha cabeça, se eu tivesse produzindo para todas essas pessoas, eu estaria em contato com essas pessoas. Pessoas podiam, através de mim, dialogar. Então, eu podia estar dizendo, fulaninho está falando isso no grupo, talvez seja interessante fazer uma coisa juntos. Ou seja, para mim, no começo, sempre foi uma coisa para mim, de tipo, agradar essa minha saudade de sentir de produzir, mas se eu posso fazer isso uma coisa maior e que seja legal para o fandom, que seria, no caso, melhorar a comunicação entre eles, eu vou fazer também. Então, a ideia era se infiltrar nos blogs para meio que botar eles para se comunicarem. Não deu muito certo no começo. Eu comecei a produzir, eu produzi 3 coisas originais sozinhas, assim, para entregar para os blogs. E todo mundo estava com sua própria agenda na cabeça, todo mundo tinha gente que tinha receio de algumas coisas e tal. E aí eu vi que... E aí eu fiquei agoniado, né? Porque eu tinha 3 coisas prontas que eu não tinha onde mostrar. Sim. Aí eu disse, gente, peraí, deixa eu pensar um pouco, vamos ver como é que eu posso melhorar isso. E aí foi que a ideia do Lab começou a se desenrolar na minha cabeça. E era assim, era uma ideia atrás da outra, que completava a primeira, e eu só fui tendo mais certeza de que isso deveria ser assim. Uma curiosidade é que eu busquei alguns outros sites parados, que não estavam fazendo nada, e que tinham muitos seguidores, para ver se eles me davam a conta. Eu não preciso criar mais um site, eu não preciso criar mais um espaço, deixa eu reviver esse que já existe. Sim. Só que não rolou também. Aí foi o processo de nome, que eu falei, se eu não encontrar o nome certo, eu não vou querer fazer. Tudo tem que ser certo, assim. Sim. Aí tem que me convencer de que eu tô fazendo isso direito, de que eu tô fazendo pelos motivos certos. E aí, conversando com o Oscar, que é quem me ajuda com a parte gráfica do Lab, a gente falou, vamos ver, Doctor Who Lab. Aí isso ficou ecoando na nossa cabeça, e aí o laboratório começou a ganhar vida, ele começou a virar um personagem, né, do nosso imaginário, né? E aí eu fui convencido por ele mesmo, assim, chegou um momento em que o Lab me sentou, eu sentei assim, porta de casa, fiquei imaginando,
E aí ele falou, ó, o que a gente vai fazer é isso. A gente vai começar a divulgar a produção dos outros, porque isso vai criar o contato que a gente queria no começo para poder unir o fandom. A gente vai produzir conteúdo nosso para a gente somar ao fandom. A gente vai ajudar a galera que precisa de ajuda para produzir conteúdo. Então o Lab vai começar a fazer oficinas de edição de imagem, oficina de edição de vídeo, oficina de edição de áudio, para que ninguém fique sem produzir porque não sabe como. Se quer produzir, a gente vai ajudar a produzir. Por último, assim, que para mim a cereja são duas coisas que são a cereja no bolo do Lab. A gente quer fazer um espaço físico ou online, mas que seja as duas coisas, onde a gente possa unir toda a produção original do fandom brasileiro. Quando a gente precisar mostrar um link sobre a produção brasileira de conteúdo, a gente manda um link do Lab. Sim. Chega no gringo e fala assim, ó, olha o quanto de produção que o Brasil faz. Sim, e tá sim. tudo num lugar só, destrinchado, bonitinho, sabe? E a coisa mais legal que um dia a gente vai chegar a fazer isso é fazer um evento como o Time Lord Victorious. A gente contar uma história só com todos os blogs, todos os sites e todos os produtores de conteúdo de Doctor Who. A gente tem um HQ que saia passeando e aí vai terminar num audiodrama, que termina numa websérie, e a história vai sendo contada por diferentes partes, mas é a mesma história, ou seja, está todo mundo trabalhando em função daquilo ali. Eu acho que esse é meu objetivo maior, que nem é meu, né? Se apresentou depois como objetivo web, assim. Essa ideia, até essa que tu teve do Time Lord Victorious, que eu acho que é uma ideia legal do próprio Doctor Who. Eu tenho minhas reservas da forma que está sendo feito, porque é muita coisa, é meio difícil, mas tudo bem. E eu também tive uma ideia dessas de fazer o Time Lord Victorious do próprio Transalore para o aniversário do Transalore em agosto. Vai acontecer ou não? Não sei, só o futuro pode me dizer, mas eu queria fazer tipo um grande evento que reunisse todos os universos e personagens que já participaram das coisas do Transalore. Vamos ver, essas coisas são muito, às vezes, falando por mim mesmo, dá vontade de abraçar o mundo, mas aí tu se frustra se não consegue fazer tudo. Então eu vou com calma nisso, porque até faz pouco tempo que também a gente começou a voltar com os audiodramas, tipo 4 anos depois, então é passos de formiguinha, tudo de novo. Tu falou, eu queria fazer um site, mas não tinha certeza se fazia, eu queria pegar de algum outro e reviver isso. Tu participou do Transalore lá no início também, quando eram apenas pouquíssimos, era o Doctor Who Brasil, o Love Doctor Who, o Universo Who e o Whovians BR, né? Eram só esses os sites que tinham, tirando os grupos no Facebook ou algumas páginas, mas essa coisa da internet é esquisito, mas essa coisa da internet que a gente tem hoje não era da mesma forma que era em 2013, tipo, as coisas eram muito mais simples. E aí, essa ideia, né, lá tu veio no Transalore no início, e como é então agora? Tipo, tem tanta coisa, tem tanta gente, né? Cada dia tu olha, tem sempre um a mais. Como é criar mais uma coisa e qual é a dificuldade de se inserir nesse meio? E também como é meio que a receptividade das pessoas, porque eu sei que lá no início pro Transalore foi uma coisa um pouco difícil, assim, teve alguns casos de meio que gente não gostava muito que tinha mais um site de Doctor Who, não digo as pessoas de outros sites, não digo esse tipo de coisa, mas tinha conversa que eu ouvia por aí, que até me mandavam às vezes no Twitter, pra que outro? Não sei o que, vocês estão aí para fazer o quê? Sejam criativos, façam alguma outra coisa. E aí também surge a ideia de fazer audiodramas totalmente fora também do cânone de Doctor Who, quase indo pro oposto para criar coisa nova mesmo, assim. Como é isso hoje, então, em 2020, 2021, trazer mais uma coisa e se tornar, pelo menos, assim, conseguir andar nesse meio, assim. Velho, é louco, porque eu tinha essa mesma perspectiva que você tem, pra que algo novo?
tá ligado? A gente já tinha bastante gente, por isso que eu pensei, não, eu vou começar a fazer para os outros sites. Eu não quero abrir algo novo, não quero encher mais o fandom de nomezinhos, tá? Não sei o que BR, não sei o que vai BR lá. Eu não queria fazer isso, mas aí eu depois vi que era uma resistência minha de como eu pensava naquele tempo. Hoje eu acho mais, faz. Porque uma coisa que eu vi acontecendo, respondendo a pergunta, né? Foi um plano executado de maneira como se fosse um plano maligno. Porque eu comecei a falar das ações antes delas existirem. Então eu comecei a chegar na galera e falar, galera, oi, eu sou Ravi, eu faço isso, isso e isso, e eu tô começando a ficar de olho nas coisas dos produtores de conteúdo de Doctor Who, porque eu quero fazer alguma coisa em relação a isso, a produção de conteúdo. Então eu avisei para várias pessoas, eu entrei em vários grupos. Meu celular eu tenho que apagar a mensagem toda semana. Nossa, porque eu entrei em vários grupos de fã de Doctor Who, no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, e fui conhecendo a galera, sabe? E via quem tinha interesse. Falava, tô produzindo conteúdo. Uma galera que me chamava no privado. Velho, aconteceu um negócio bonito que eu não sei se no presente momento eu já fiz, mas é algo que com certeza eu vou fazer. Que muita gente dentro do espectro autista, que é fã da série, veio falar comigo. E, tipo, na época da live do Lab, do aniversário de Doctor Who, que eu comecei a receber esses feedbacks, eu tava, tipo, tendo que controlar a emoção para poder conversar com as pessoas, porque é um negócio que me toca bastante, sabe? E a série é sobre isso, né? Sobre representatividade, sobre você ser visto. Não era nem por questão de obrigação, mas eu sabia que fazia parte do meu papel dar atenção a essas pessoas. Então o Lab acabou se tornando isso, né? Tipo, é um olhar sobre quem está produzindo, quem gostaria de ser visto e como que eu posso ajudar essa pessoa a ser vista. Então a receptividade foi maravilhosa. Porque quando eu anunciei vou fazer o Lab, tava todo mundo já colado assim na minha, porque eu tava movimentando uma porrada de coisa. E a live do Lab era sobre essa galera. Sim. Não era para me ver, era para eles se verem, receberem feedback. Ou seja, tava todo mundo querendo se ver. Então, eu não planejei isso, mas foi um sucesso. Funcionou bastante. Não era meu plano, tipo, era meu plano que as pessoas se vissem, mas eu não estava fazendo isso para juntar muita gente e ter visibilidade geral, né? O Lab ter essa visibilidade. Mas eu disse, velho, é uma coisa que pode somar, eu posso somar essa inauguração, essa abertura do Lab. Eu fui muito mau caráter um pouquinho, né? Porque eu botei no aniversário do show, ou seja, toda vez que o Dr. Who fizer aniversário, o Dr. Who Lab também vai fazer aniversário. Isso é bom. Botei todo mundo junto, né? Pra todo mundo se assistir e se comunicar. E, velho, deu super certo, assim. Hoje, eu trabalho com social media, mas eu faço isso de uma maneira bem ruim. Eu não sei os melhores horários, eu não sei lidar com os números que a internet pede. Mas hoje eu sei que, por exemplo, se eu postar uma coisa e alguém vê que aquilo precisa ser repassado dentro do Twitter ou do WhatsApp, as pessoas vão lá dar o like, as pessoas vão lá dar RT. Não é nem questão de número. Mas só de você ter esse feedback de que tem alguém prestando atenção no que você posta no feed e... Olha, o Lab postou alguma coisa, deixa eu ver o que é para ver se eu posso ajudar. Sim. Sabe? Eu acho que a galera já tem um pouco esse olhar. Teve uma coisa no Twitter essa semana que foi engraçado. Alguém deu RT em alguma coisa do Lab e aí depois comentou, eita, nem vi o que era. Dei RT automático. Aí eu disse, tá bom, obrigado pela confiança. Mas foi muito mais fácil de chegar nas pessoas, porque eu cheguei nas pessoas antes, né? Tipo, antes de ter a plataforma, antes da ideia ser concretizada. Elas participaram do nascimento do Lab, da produção de ideias em relação ao Lab. Então, acho que elas têm um pouco... Meio que abraçam mesmo, assim, saca? Como se fosse não, porque é parte deles também. Então, tanto a receptividade quanto o lance de proporção, assim, de dar espaço para esse projeto crescer, foi muito bom, velho. Eu acho que eu dei sorte, assim, foi uma coisa muito... Porque é isso, né? A pessoa que tem fé na arte, ela acredita que era para ser. Todas essas coisas aconteceram da melhor maneira, porque chegou um momento que a gente precisava
fazer isso, eu acho. E eu estou muito feliz de ter sido um instrumento para isso, de alguma maneira. E eu posso falar, eu mesmo posso falar como uma pessoa que está sendo beneficiada por essa ideia, porque também me motivou, justamente a única coisa que me fez ter vontade de voltar a produzir foi justamente existir alguém ali que iria servir como mais um ponto assim para levar essas coisas adiante, assim. Mas é mais por essa empolgação, né, de fazer coisas novas, de fazer, que daí eu me lembrei do início do Transalore, quando a gente preparava até, vamos fazer uma websérie ou um piloto de um audiodrama que vai acontecer no YouTube e depois vai ir pro audiodrama, porque no audiodrama é muito melhor, mais fácil fazer os efeitos, né, e dar essa imersão. Então, isso me deixava muito empolgado. Isso aconteceu mais ou menos em 2015, que eu acho que foi o pico da criatividade do Transalore. Naquela época foi muito legal, eu me lembro sempre de tudo que a gente fez lá. E isso realmente é uma coisa que deixa as pessoas empolgadas, sabendo que tem alguém ali também por trás para levar as coisas para os outros. É uma responsabilidade também de se manter aí sempre engajado, né? No teu caso, tendo que sempre estar ligado em tudo que as pessoas produzem, porque também pode virar uma carga, eu digo, como pessoa, né? Porque aí tu sente aquela... eu tô perdendo alguma coisa, será que eu não divulguei algo de alguém? Pelo menos eu me sentiria assim, né? Eu não sei como que é o teu caso, mas eu acho que levando nessa ideia leve, eu acho que dá muito certo e deixa as pessoas empolgadas. E aí eu já falou da live, né? E é uma das coisas que eu queria perguntar, porque tu conseguiu fazer um evento que provavelmente, assim, se alguém organizasse que não tem essa vontade de falar de Doctor Who, fosse alguma empresa aleatória, algum canal de TV que quisesse fazer um evento, talvez não ficasse tão rico como ficou. E aí tu conseguiu pessoas, outros convidados, além dos blogs, que tu falou que já teve uma boa receptividade, tu conseguiu outras pessoas que escrevem, atuam para Big Finish, teve gente que é fã lá da Inglaterra também que falou. Então, como foi isso também? Porque foi uma coisa bem que um ponto fora da curva, que poucas pessoas esperavam, acho que ninguém esperava que fosse acontecer, e aconteceu e acabou deixando aquela live uma sensação de ser uma mini Comic Con, assim, né? E essa coisa infelizmente é uma pandemia e a gente precisou de uma coisa assim para se ligar que existe universo na internet e é possível a gente se conectar com pessoas lá de fora, independente do idioma, né? E não sei por que sempre ficou travado, a gente nós somos nós, esse é o nosso blog, esse é o blog deles, eles são de outro país e cada um por si. É uma coisa que trava, e essas iniciativas, e agora infelizmente, por esse momento que tudo é pela internet, até essa conversa nossa está nascendo justamente só por causa disso, né? Que também me deu essa vontade de conversar com as pessoas mais face a face, assim. Como foi trazer isso também, chamar essas pessoas e na esperança de que elas participassem, como foi essa aventura? Foi uma ideia louca, porque nada na live do Lab foi dentro de um prazo possível de ser feito. Quando acho que foi o Nick, até mandar um salve aí pro Nick, que não sei se ele tá fazendo mais lives, mas ele tava fazendo live na Twitch jogando o jogo de Doctor Who. Eu passei por lá, eu vi que ali tinha alguns fãs de Doctor Who que estavam assistindo aquela live, e aí fiquei conversando, a gente meio que ficou amigo. E aí foi uma das ideias que eu fui trocar com ele. Ele disse, eu não sei o que fazer, cara, eu não sei o que fazer. E aí ele falou, inaugura no aniversário. E aí eu tava pensando numa coisa ainda para o próximo ano, sabe? Para o Lab começar a existir no próximo ano. Quer dizer, esse ano, né, agora, 2021. Só que eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Então foi um negócio de 2 semanas para ter todas as ideias, estruturar, saber como é que vai fazer, entrevistar todo mundo, tentar editar as entrevistas, fora lidar com a vida, porque eu tinha outras coisas para fazer. Então foram 2 semanas que eu fiquei extremamente sobrecarregado.
E essa ideia veio no meio do processo, ela não começou com ela. Eu podia mandar mensagem pra galera para ver se alguém responde. O máximo que pode acontecer é receber não. E o não eu já tenho. Se eu receber um sim, já é um presente, já é uma surpresinha pra galera que vai participar da live. Sim. E, cara, a quantidade de gente que me respondeu, eu fiquei surpreendido. Teve muita gente que falou, adoraria participar, mas não vou poder, sabe? Aí, enfim, vários outros motivos pelos quais não participaram. Teve gente que leu a mensagem e não respondeu, mas eu mandei para muita gente. E quando as respostas começaram a chegar, do tipo, claro! Acho que a primeira que respondeu foi a Sophie Iles, se eu não me engano. Acho que foi a primeira a responder. E aí, quando ela disse sim, e o jeito como ela disse sim, eu pensei, caramba, eu posso tentar mais, eu não preciso ser tão formal, eu posso chegar na rede social da galera e dizer, e aí? Essa é a real. Eu mandava mensagem pra galera dizendo, então, eu tô fazendo um negócio aqui no Brasil que é pra fomentar a produção de conteúdo artístico focado em Doctor Who. Então, por isso que você vê nos comentários a galera falando que o projeto é legal. Todo mundo meio que fala isso. Espero que o projeto seja legal, porque a galera meio que comprou a ideia do projeto. Mensagem. Quando chegou na Lisa Bowerman, que fez a série clássica, ela tá no último arco de Doctor Who. Ela faz a Kara, uma mulher extinta lá, e ela faz a Bernice Summerfield nos áudios. E eu nunca tinha escutado a Bernice Summerfield. E aí ela me respondeu. Aí eu parei de fazer o que eu estava fazendo e fui escutar o áudio. Porque eu sabia quem era, né? Eu já tinha visto, mas eu nunca tinha escutado o áudio. Aí fui escutar um áudio, aí fiquei, minha gente, isso é sensacional, não sei o quê. E aí falei com ela como um fã. Né? Falei, cara, adoro o seu trabalho. Tava muito recente na minha cabeça, falei umas coisas lá, e ela disse, vou ficar muito feliz em mandar mensagem. E mandou, e tem mensagem aí, quer dizer, agora mais não, todas as mensagens já foram pro ar. Mas eu fui soltando as mensagens assim semanalmente, e quem não viu no Lab, tipo, demorou pra ver. Aí nisso a galera achou um pouco parecido com a Comic Con, porque pareceu que tinha sido conteúdo exclusivo mesmo, assim. Quem não tava lá não vai ver. Sim. E isso me pegou de surpresa também, cara, porque na produção, além de estar sobrecarregado, né, não estava pensando direito nas coisas, estava só executando, estava meio máquina, né, acreditando com o coração. 10 minutos antes de começar a live, eu estava desesperado, eu estava com o Jonta aqui, e eu, amigo, será que vai dar certo? Eu estava nervoso, porque trabalhão e uma expectativa e uma carga de responsabilidade que eu mesmo coloquei em mim, sabe? Quando a coisa começou a desenrolar, e aí eu comecei com o depoimento da Gabriela Toloi, né? Que supostamente na cabeça de todo mundo seria o mais fácil de conseguir. Ela já deu entrevista para outros sites brasileiros. Eu tive a ideia a partir de uma página do Instagram chamada Parceria Who, que fez uma live com ela. A loucura que me motivou a fazer o Lab logo. Uma coisa que eu fiz, não, eu tenho que fazer no aniversário da série. Porque esses caras do Parceria Who, eles fizeram uma live, uma entrevista pelo Instagram com a Gabi Toloi, e eu não tava sabendo. E eu falava com a galera e ninguém sabia, ninguém soube. Os caras fizeram uma live com a mina, tá ligado? Entrevistando ela sobre o Doctor Who e ninguém soube. Aí eu fiquei, vou responsabilizar os caras pela divulgação falha, ou eu vou lá saber como é que eu posso ajudar para isso não acontecer mais, sabe? Cheguei junto da galera da parceria, hoje a gente troca ideia também sobre como é que a gente pode se ajudar. E aí disse, vou mandar mensagem pra Gabi Toloi. E ela foi super receptiva, ela é muito... Minha brother, entendeu? No aniversário dela, mandei parabéns em box. Muito obrigado de novo. Cara de pau mesmo, porque eu acho que precisa ser um pouco, né, para realizar as coisas. E durante a live, quando as pessoas começaram a falar, o Baruch gritou, Ravi, por que você não disse que esse ia ser um Akon? E eu na minha cabeça, porque eu não sabia! Meu gato mexeu aqui. E eu realmente fui pego de surpresa, assim, pela maneira como a galera que estava assistindo a live recebeu. E acabou me contagiando também. Acabou contagiando todo mundo que estava por perto, né? Porque meu amigo Jonta aqui, enfim, ele respira Doctor Who por osmose, né? Ele
todos os conteúdos do Lab, porque ele ficou apaixonado por todo mundo que apareceu na live. Porque era todo mundo falando com muita paixão sobre uma coisa só, e ele se sentiu numa ele se sentiu como se estivesse numa Comic Con da vida, e com aqueles fãs obcecados sobre uma coisa, e a energia que habita esse espaço, ela é contagiante. Então, isso rolou. Eu não sei explicar como que rolou, porque rolou, mas rolou aí com a live do Lab, motivou muita gente e aproximou. Eu acho que, assim, meio que finalizando essa conversa, porque eu queria mesmo focar tudo nessa ideia inicial do Lab para as pessoas conhecerem mesmo e terem um pouco dessa ideia de como funcionou também essa live, que talvez algumas pessoas que seguem o Transalore não ficaram sabendo, e eu vou linkar o YouTube e tudo para as pessoas interagirem e verem, que eu acho que é boa essa troca, né? Não adianta só falar se as pessoas não podem ir lá acessar, então elas procuram. E o Lab também está produzindo conteúdo próprio, audiodrama, e eu vejo, assim, vou usar uma modéstia, assim, a modéstia à parte, assim, eu vejo que parece que é um pouquinho de um spin-off do que tu queria muito fazer no Transalore e acabou tendo mais espaço fazendo por conta e deixando criar. E como que vai funcionar essa ideia de produzir audiodramas para o próprio Lab, tendo a tua própria casa para fazer isso, né, com a tua própria criatividade e liberdade, né? E como vai ser isso? Vai ter, tipo, crossover com personagens, universos de outros blogs? O que tu vai fazer aí? Eu aprendi foi com você, eu fiz escola no Transalore. Até hoje, um dia você vai entrar no meu quarto e você vai ver assim as ligações, as linhas ligando, uma porrada de coisa escrita, aquele negócio bem detetive. Porque eu escrevo qualquer coisa relacionada ao Doctor Who pensando em tudo que já foi escrito para o Transalore. Então, esse lance que você estava falando do aniversário do blog, fazer esses crossovers entre as histórias, na minha cabeça, essas ligações elas já meio que existem. Uhum. Então, tem coisa do Lab, os audiodramas, acho que todas as coisas vão acabar sendo mais ou menos. Que se abrir a portinha, elas desaguam onde o Transalore parou, assim. Uhum. Não parou, porque não parou, né? As histórias ainda estão sendo contadas. Eu só criei outro braço, onde a gente pode contar mais histórias, mas a ideia é realmente que a gente tenha conteúdos que sejam produzidos de maneira múltipla, sabe? Uhum. Em que alguém de alguma página contribua com as capas, né? Alguém de uma página contribua com a edição, alguém de uma página contribua com a história, alguém contribua com a execução, para a gente ter esses conteúdos múltiplos. E isso já começou lá no Natal, começou com o Transalore, que tipo, a gente começou a pensar em coisas que seriam histórias do Lab, do Doctor Who Lab, coisas que acontecem onde o laboratório é personagem, né, da história, e a primeira história foi a história que saiu do Natal, que foi o Jonathan que fez, que foi a história do Panetone Impossível. Então começou, e aí a gente teve outra no Ano Novo, e daí não parou. Sempre a gente quer ter essas histórias que o Lab é personagem para a gente soltar nas nossas redes, e que elas sejam sempre contribuição dos sites vizinhos, né, da galera do fandom. E não só isso, como todas as outras coisas também. Por exemplo, de um site estar produzindo e a gente chegar com ajuda mesmo, ajuda técnica, talvez. Qual a melhor maneira de filmar isso? Ou de edição, né? Que eu editei também alguns projetos do Crônica de Gallifrey, do projeto deles do final do ano passado, que eles fizeram 14 crônicas e 14 doutores diferentes. Eu editei 2 áudios. Uhum. Então já foi o começo de uma parceria que eu tenho certeza que quando eles precisarem de um editor, eles vão me chamar. Sim. E aí a gente vai produzindo junto e nessa vão coisando as ideias, né? As ideias que são mais legais desse negócio da criação conjunta. Porque a gente vai somando, né, uma coisa na outra e aí as ideias vão ficando mais ricas quando a gente soma outras ideias a elas.
Até nesse especial de Natal, eu até comentei sobre isso, de conectar as coisas, porque eu, nem sei se tu percebeu, mas eu conectei o Panetone, era de Luxis, que era flutuante e tal, é porque lá nos audiodramas do Trenzalore, especiais de Natal, tinha os frangos flutuantes de Luxis. Então Luxis era um planeta do universo de Trenzalore que se conectava. Então eu quis trazer uma referenciazinha assim. Teve até coisas sobre o puxadinho da Tardes que eu coloquei também para fazer referência. Fala do baú, de coisas maravilhosas também. Eu vi você fazendo isso. para tentar já unir algumas coisas. Então eu acho isso bem divertido, eu acho isso divertido mesmo de fazer. Eu acho que seria essa nossa conversa por hoje. Eu sei que tem muita coisa para comentar também. Provavelmente nós vamos fazer mais sobre isso, até talvez em alguma produção que a gente faça juntos e aí a gente pode fazer bastidores comentando sobre elas. Tem muita oportunidade para isso. Eu queria agradecer a tua disponibilidade para conversar aqui. Também pelo tempo que tu ficou no Trenzalore e agora por essa iniciativa de expandir mais para tuas próprias ideias e personalidade própria também, que eu acho que é legal ter cada um trazer a sua visão das coisas. E eu peço para todo mundo que está assistindo isso aqui e ouvindo que vá lá e confira o Lab, tanto os audiodramas do Lab que tem no Spotify, em todos esses lugares, e também no canal no YouTube, redes sociais, que eu acho que pode ser bem rico para você conhecer outras pessoas e conhecer vários outros conteúdos, porque sempre tem gente que entra em contato com o Trenzalore ou comigo mesmo no meu perfil e diz: eu não conhecia vocês, não sabia que vocês faziam audiodrama. E talvez precise alguém que mostre que exista, né? Então, ter um lugar que você pode escolher o que você quer começar a consumir de conteúdo de Doctor Who é bem legal. E é isso. Provavelmente, eu acho, né? Tô aqui esperando, mas provavelmente quando essa entrevista for ao ar, eu acho que a gente já vai estar com o site no ar também. Então, drwholab.com.br. Beleza. A ideia é que esse espaço online exista mesmo para ser um ponto oficial que o fã possa ir. E aí clicar lá, deixa eu ver o que o fã brasileiro tá produzindo de audiodrama. Clica lá na aba de audiodrama, a gente vai destrinchar tudo, vai contar um pouco sobre quem produz, como produz, e tem lá o link para você ver essas produções. A mesma coisa para websérie, a mesma coisa para podcast, a mesma coisa para fanart, a mesma coisa para fanfic. Então, não é um lugar que a gente, talvez, se der, a gente vai hostear, né? Tipo, guardar essas coisas dentro desse site. Mas a ideia é que mais seja um lugar para linkar o fã ao conteúdo que ele procura. Sim. Um terminal, onde você chega e você pode ver o que é que os fãs estão produzindo. Tipo um link para uma Netflix, alguma coisa assim. É isso mesmo. Então, vai ter o serviço de streaming de produções rúbias brasileiras. Vamos lá. Um dia. Então, muito obrigado, Ravi, por participar. Valeu sempre por estar ajudando. A galera não conhece muito o Jonathan, mas o Jonathan é um cara que compra muita ideia, ele se empolga com as coisas. E é muito bom trabalhar com gente assim, por isso que as produções do Trenzalore sempre renderam bastante, porque a gente jogava as ideias do grupo, a galera pilhava na ideia e daqui a pouco tava pronta, sabe? E o Jonathan é muito bom em executar coisas também e cumprir o que prometeu. Então, obrigado, você ensinou bastante, cara. As experiências que a gente teve junto, acho que Sim. A gente aprendeu muita coisa. Então, esse momento, os momentos que a gente passou juntos no Trenzalore, os momentos que a gente não estava junto no Trenzalore, e esse momento em que a gente está produzindo separado, mas ao mesmo tempo junto, acho que é uma caminhada que a gente está fazendo junto aí, e sempre foi muito bom de ter por muito legal para caminhar. Então tá, pessoal, como eu falei, inscrevam-se, façam tudo lá no canal do Lab. E também aqui no nosso, né? Eu espero que vocês continuem acompanhando, espero que essa conversa tenha sido também rica para vocês e espero também continuar trazendo esse tipo de conteúdo, mais assim, entrevistas e tal. Isso foi também uma experiência, é tudo experiência, eu tô tentando descobrir novas formas de como fazer o Trenzalore ser muito mais acessível e legal para as pessoas do que apenas mais um podcast na onda dos podcasts. Então, espero que vocês
Gostem e continuem apoiando esses conteúdos de Doctor Who, que a gente se dedica muito e tem muita vontade de fazer. Essa receptividade é boa também, se a gente sabe que as pessoas estão curtindo. Mas é isso, deixem nos comentários o que vocês quiserem deixar e até o próximo. Obrigado, Ravi. Valeu, galera. Tchau.